Fala galera, dando sequência aos vídeos de treinamento funcional, esse é o quarto vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de bases instáveis no treinamento. Como a gente viu no último vídeo, a instabilidade é uma das características dos exercícios funcionais. E por que ela é uma das características? Porque ela é uma das características presentes nas situações cotidianas. Então o treinamento funcional ele reproduz isso. No início do treinamento funcional aqui no Brasil, no início das divulgações do treinamento funcional, houve uma associação muito forte dos exercícios funcionais com as bases instáveis. Então, nessas divulgações, a instabilidade estava praticamente sempre presente. Isso criou uma ideia de que o treinamento funcional ele necessariamente tem que ser instável. Isso não é uma verdade. A instabilidade ela é uma ferramenta que tem vantagens e limitações. Então, se o objetivo do treinamento estiver relacionado às vantagens da instabilidade, ela vai ser uma ferramenta bem interessante. Porém, se o objetivo principal do treinamento não estiver associado às vantagens da instabilidade, a instabilidade pode inclusive atenuar os resultados. Então é por isso que eu estou dedicando esse vídeo exclusivamente para abordar essa temática, para que fique bem claro quais são as vantagens e quais são as limitações do uso da instabilidade no treinamento funcional. Primeiro é importante mencionar que o uso de bases instáveis é apenas uma forma de gerar instabilidade no exercício. Existem outras, inclusive até mais simples. Por exemplo, a própria modificação da posição dos pés para a realização de algum exercício ou durante a realização de um exercício já gera instabilidade, já gera perturbação no posicionamento do centro de gravidade. E essa é uma forma bem mais simples de gerar instabilidade do que usar, por exemplo, uma bola suíça, um disco de instabilidade ou um bozu. Então ela pode ser até uma forma para iniciar as experiências relacionadas à instabilidade no treinamento. A execução de exercícios com pesos de forma unilateral ou alternada também gera perturbação no centro de gravidade, consequentemente instabilidade. O uso de cargas instáveis, como por exemplo um kettlebell, já é uma outra forma interessante também da gente proporcionar instabilidade durante os exercícios. E aí, obviamente, a gente tem também o uso de bases instáveis, como a gente já mencionou, bolas, bozus, discos de instabilidade, como mais uma forma de proporcionar instabilidade nos exercícios. Essa talvez seja a forma mais comum, porque é a forma mais divulgada. E com relação específica aos efeitos do uso de bases instáveis no treinamento funcional, a gente tem aí já atualmente alguns estudos de revisão sistemática, inclusive meta-análise, analisando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O principal ponto positivo do uso de bases instáveis é o aumento da ativação de músculos estabilizadores. Então, como a instabilidade ela tende a prejudicar o equilíbrio, entra em ação alguns músculos estabilizadores, justamente para retomar esse equilíbrio que aquela instabilidade está fazendo você perder. Em especial os músculos da região central do corpo, que a gente chama de músculos do core. Então o uso de bases instáveis durante o exercício ele maximiza a participação dos músculos do core. Então se o objetivo da sessão de treinamento está relacionado ao desenvolvimento dos músculos do core, mesmo não realizando exercícios específicos para o core, a instabilidade ela cai como uma luva, ela passa a ser bastante interessante. O que a gente precisa se atentar é que a técnica de execução do exercício não pode ser comprometida, ou seja, a instabilidade ela precisa estar com um nível adequado, que esteja dentro das capacidades técnicas do indivíduo que está executando o exercício. Uma segunda vantagem interessante da instabilidade é que quando eu realizo exercícios, mesmo que sejam resistidos, por exemplo, em cima de bases instáveis, além de eu desenvolver a força específica do exercício resistido, eu também desenvolvo equilíbrio, propriocepção, e isso pode ajudar no desempenho de algumas tarefas funcionais no dia a dia do indivíduo. Um terceiro ponto bastante interessante é que o uso de bases instáveis ele aumenta o gasto calórico para a realização do exercício. Isso é bem simples de entender. Como ele aumenta a participação de alguns músculos que anteriormente em base estável não estavam participando, obviamente que eu vou ter um aumento do gasto calórico. Tem estudo mostrando que chega a aumentar em indivíduos treinados algo próximo de 30% do gasto calórico durante o exercício. Então isso pode ser uma estratégia interessante quando o indivíduo quer aumentar o gasto calórico, consequentemente aumentar também os efeitos relacionados ao emagrecimento, tá?
Só que a instabilidade ela não tem só vantagem, ela tem algumas limitações. Então, por exemplo, de forma aguda na sessão de treinamento, o uso de instabilidade ela prejudica a mobilização de cargas pesadas. Então eu vou ter ali durante a realização do exercício uma diminuição da força, uma diminuição da capacidade de mobilizar cargas pesadas. Além disso, como ela deixa o movimento mais complexo, ela tende a diminuir também a velocidade de execução e a amplitude de movimento articular. Então, o que é interessante pensar? Que se o indivíduo tem como objetivo principal naquela sessão o desenvolvimento de níveis máximos de força, o desenvolvimento de potência, movimentos velozes, velocidade, ou ainda o desenvolvimento de flexibilidade em alguns segmentos, a instabilidade ela pode atrapalhar um pouquinho. Isso não significa dizer que o indivíduo lá na frente, treinando com base instável, ele não vai ganhar força. Obviamente que ele vai ganhar força. Só que se for um indivíduo condicionado, ele consegue ganhar mais força se ele treinar com bases estáveis, justamente porque ele vai conseguir ter uma estabilidade maior para mobilizar cargas mais pesadas. Então, nesse sentido, é importante que a gente observe que a instabilidade ela pode atenuar os resultados. Não significa dizer que ela vai prejudicar os resultados. Eu vou ter resultados, só que esses resultados podem não ser tão evidenciados como seriam se eu treinasse em base estável. Então, conhecendo essas vantagens e essas limitações, a gente tem aí um respaldo de informações um pouquinho mais específico para bater o martelo e dizer se a instabilidade ela vai ser bem-vinda ou não naquela sessão de treinamento. Espero que tenha ajudado um pouquinho na seleção dessas ferramentas aí do treinamento funcional, principalmente nessa questão das bases instáveis. Até o próximo vídeo, um grande abraço.